E aí, turma, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre higiene ocupacional? Instrutor Ulisses Souza. Se você não é inscrito ainda no canal, curta o canal, segue aí nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e, óbvio, aqui no YouTube. Vamos lá, falar um pouquinho sobre higiene ocupacional. O que você sabe sobre higiene ocupacional? Você é um expert em higiene ocupacional? Vamos falar um pouquinho. Ciência dedicada ao reconhecimento, avaliação e controle de quê? De fatores ambientais que vão surgir ali no trabalho, né? E se não forem controlados, não tiver um certo parâmetros, eles vão causar doenças, até mesmo alguns prejuízos à saúde do colaborador. O foco hoje, vou falar um pouquinho de alguns riscos ambientais, ruídos, vibrações, radiações, entre outros. Esses são os riscos ambientais. Mas não vamos falar de todos hoje, não. Vamos falar uma certa particularidade. Vejamos. Então, como fala de conceituar a higiene ocupacional, né, a gente vai discorrer um pouco sobre algumas etapas de trabalho dessa disciplina. Reconhecer os agentes ambientais, identificar as áreas de interação e atuação na qual o higienista ocupacional está envolvido. Tá? Então envolve ali enunciar um conceito de limite de exposição a um determinado agente ambiental. Então, para cada agente ambiental, existe um limite de exposição, um limite na qual esse colaborador ele possa ficar exposto. Então, na NR15, na NHO, cada norma vai te dar um parâmetro para cada agente. Então, vale a pena você consultar as normas e saber para quanto, qual é o risco, quanto que ele deve estar exposto, até onde ele pode chegar. Né? Então, sempre é fundamental agir diretamente nessa fonte para que esse colaborador não venha a ter uma doença ocupacional. Então, um grande foco aqui da higiene ocupacional ou higiene do trabalho, como muitas vezes se falado, então existem alguns parâmetros ali, né, desde toxicologia, medicina do trabalho, psicologia, ergonomia, engenharia e até mesmo a área do direito, né? Então, possa ser que envolva todas essas áreas aí para que realmente o ambiente seja salubre e não um ambiente insalubre. Então, para isso, nós temos que ter algum foco aqui. É o quê? Antecipar, reconhecer e avaliar. E realmente controlar todos esses riscos. Recapitulando, vamos antecipar, reconhecer, avaliar e controlar. Tá? Então, reconhecimento, o que seria isso? Estudo do processo, né? Então você, técnico de segurança do trabalho, vai fazer visitas nos setores e fazer, nessas visitas, entrevista com eles. Saber qual é a particularidade desse trabalhador, né? Algumas queixas que talvez ele possa relatar para você, para que façamos alguns estudos, né? E vamos relatar isso e, porventura, não desencadear ali um ambiente insalubre. Tá? Então, temos uma avaliação a ser feita. O que envolve na avaliação? Estratégia, metodologia, amostragem, análise e interpretação. Tá? Então, a gente vai fazer todos esses parâmetros, tá? E vamos seguir aqui. Vamos falar de controle. Tá? Controle aonde? Primeiramente, na fonte. Tá? Qual que é a fonte, tá, desse agente que está, por exemplo, um ruído? Da onde que é proveniente o ruído? Tá? De uma máquina, de um equipamento? O percurso desse ruído até chegar nesse trabalhador? A fonte de um agente químico? Onde que é a fonte? Tá? Qual que é o percurso até chegar esse colaborador? Tá? E, óbvio, controlar o trabalhador. Então, a gente vai fazer o controle na fonte, na máquina, no equipamento, no percurso, até onde chega, até chegar, né, esse agente no trabalhador e, óbvio, controlar o trabalhador. A nível de conhecimento, e para alguns que já está familiarizado, relembrar aí quais são os riscos ambientais, né? Então temos alguns grupos aqui, as cores são padrões, tá? Verde, vermelho, marrom, amarelo e o azul. Tá? Então no grupo um falar sobre o quê? Sobre os riscos físicos. Tá?
tudo aquilo que vai denegrir a integridade física do trabalhador. Ruído, vibrações, radiações, no vermelho, riscos químicos, poeiras, fumos, névoas, o biológico, vírus, bactérias, no amarelo, ergonômico, né, um esforço físico, levantamento de peso, transporte manual, uma postura, e os acidentes, né, arranjo físico, máquinas, equipamentos, entre outros. Então, para você se familiarizar, estude um por um, para que você seja mais familiarizado com cada agente, com cada risco, e as consequências, né, que pode levar o colaborador. Então estude, né, veja um por um, tá? Não deixe de pesquisar. Tá? Então, quando falamos da norma NR15, tá, temos alguns anexos. Vamos falar só um pouquinho hoje do anexo 1. O anexo 1 ele fala sobre limites de tolerância para ruído contínuo e intermitente. Essa é a tabelinha. Tá? Então, na primeira parte da esquerda, tivemos aí os níveis de ruído, né, sobre dB, né, que são decibéis, e a máxima exposição diária permitida para um colaborador. Por exemplo, ele está num ambiente que, na sua medição, chegou a 85 decibéis. Ele pode trabalhar 8 horas, 86, 7 horas e assim por diante. Então, não é permitido uma exposição a nível de ruído acima de 115 decibéis para indivíduos que não estejam adequadamente protegidos. Então, temos que ter ali um nível de ação. O que seria isso? É um recurso preventivo no ambiente de trabalho. Então, vamos falar um pouquinho sobre ruídos. Qual a diferença deles? Ruído de impacto, primeiramente. Esse tipo de ruído geralmente está vinculado a sons altos e com duração curta. Tá? Então, ele é alto e ao mesmo tempo curto. Já o ruído intermitente, ele sofre algumas variações de intensidade, aumentando e diminuindo rapidamente. Então, por exemplo, barulho de britadeira, trânsito de cidades, entre outros. Alguns equipamentos, né, que vão fazer medições de ruído, né, temos o decibelímetro, né, e o dosímetro. A diferença de cada um, né? O dosímetro ele tira a dose, ele coleta a dose, né, ali do colaborador, né, e o decibelímetro, ou medidor de nível de pressão sonora, ele vai coletar ali o ruído do ambiente, tá? Então são algumas particularidades. No próximo vídeo a gente dá uma esmiuçada um pouco mais em cada um deles. Tá? Outros equipamentos são utilizados na higiene ocupacional, tá? Medidor de temperatura, por exemplo, o termômetro de globo, tá? Luxímetro, né, para verificar a luminosidade do ambiente, entre outros. Então, para você realizar uma boa análise, o que é preciso? Tá? Então, é necessário algumas particularidades. Avaliar os seguintes itens. Como que está o ambiente de trabalho? Você identificou os riscos? Analisou esses riscos e as medidas preventivas? Vai documentar todos esses riscos, implementá-los e fazer revisões de tempo em tempo para otimizar se necessário. Tá? Então, aqui é uma pequena ênfase de como fazer uma boa análise. Tá? Então, já falamos um pouquinho de antecipar, trabalhar com equipes em projetos de modificações ou ampliações. Então, ditar normativas preventivas, então, para que compradores, projetistas, tá, realmente façam jus a isso. Tá? Então, por exemplo, um dispositivo para espantar roedores de galerias de cabos elétricos parece ótimo, mas é necessário saber que é um emissor de ultrassom. Tá? Então, temos ali umas particularidades para você entender um pouquinho mais a respeito de algumas normativas. Tá? Reconhecer. Reconhecer o quê? Conhecer de novo. Isso significa que se deve conhecimento prévio dos agentes ambientais de trabalho. Avaliar. De uma forma bem simples, avaliar e poder emitir um juízo de toleridade sobre a exposição desse agente ambiental. Controlar, adotar medidas de engenharia sobre fontes de trajetória desse agente e atuar nos equipamentos realizando ações específicas de controle. Então, quando a gente fala de ambiente, a gente tem que conceituar um pouquinho mais a higiene ocupacional. Discorrer sobre as etapas de trabalho da disciplina, reconhecer os agentes ambientais, já falamos um pouquinho sobre eles agora há pouco, identificar a área de interação,
tá? Enunciar o conceito de limite de exposição para cada agente ambiental. Então é muito fundamental você agir sobre esse ambiente. Alguma conceituação geral aqui. Então, vemos no histórico dos acidentes e doenças a percepção de prevenção. Tá? Então, a prevenção a doenças ocupacionais, através de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, tá? Ela vem havendo ali outras definições que pode ser discutida diante de tudo isso. Então, a prevenção de doença, ela deve ser entendida em sentido bem amplo. Então, agentes ambientais, na qual a higiene ocupacional ela considera, são chamados agentes físicos, químicos e biológicos. Tá? Os outros dois lá, acidentes e ergonômicos, não entram, tá, como agentes ambientais, e sim ali qualquer nível de conhecimento para um estudo, para que vocês venham entender um pouquinho mais. Por exemplo, podem causar desconforto a ergonomia? Sim. Tá? É evidente que as duas disciplinas vão ter uma interface, né, para interagir. Então, agentes físicos são, em última análise, uma forma de energia liberada pelas condições dos processos e equipamentos que vai expor o colaborador. Então, na sua diminuição habitual, ruído, vibrações, calor, entre outros, tá? E radiações ionizantes também. Então, para que o ambiente realmente esteja seguro, esse colaborador pode estar exposto a um risco ambiental, desde que sua exposição esteja nos limites. Você busca medidas preventivas para isso no ambiente, do colaborador, um EPC, um EPI. Se não tiver nada disso, vai ter alterações. Se tiver alterações, esse colaborador precisa de um tratamento. Se ele precisa de um tratamento, ele vai ficar afastado. Então, isso vai prejudicar não só o colaborador, que vai demorar para ele ter seu ganho, e a empresa também. Tá? Nem todo agente ele é medido apenas na sua ação a longo prazo. Também são importantes as exposições agudas a curto prazo. Tá? Então, para isso, temos algumas documentações. Vou dar um pequeno exemplo aqui de uma delas. PCA, Programa de Conservação Auditiva. Tá? O que seria isso? Conjunto de ações que preservam a integridade auditiva do colaborador, do trabalhador, que está exposto a níveis nocivos de ruído. Tá? Então, é um programa de conservação auditiva. Quando e como elaborar? Tá? Então, alguns exemplos. Indústrias, canteiros de obra estão entre os locais que precisam realmente elaborar esse programa. Fundamental para controle de ruído e evitar na produtividade dos afastamentos preferenciários. Fico por aqui, não deixe de curtir o canal, segue nas redes sociais, deixe seu like e alguns comentários aí também. Ulisses Souza, forte abraço!